Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos tragaram a Atlântida e as cidades resplandecentes, e o período em que surgiram os filhos de Árias, houve uma era jamais sonhada. Reinos esplendorosos espalharam-se pelo mundo, tal qual miríades de estrelas sobre o firmamento. Nessa época surgiu Conan, o cimério, de cabelos negros, olhar sombrio e espada em punho, um ladrão, salteador e matador, dono de gigantesca melancolia e gigantesca jovialidade. Ele veio para esmagar os tronos adornados da terra, sob as sandálias que lhe calçavam os pés. As crônicas Nemédias. Bacana, né, pessoal? Sempre quando eu leio essa entrada nas revistas do Conan, eu fico logo todo arrupiado. Pra vocês terem noção como eu gosto do personagem, o meu cachorro se chama Conan. Mas, histórias à parte, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre duas revistas. A primeira história, que é A Filha do Gigante Gelo, publicada aqui nessa coleção, A Espada Selvagem de Conan, que começou a sair pela Salvat em 2018. E, se eu não me engano, a partir da quarta edição começou a sair pela Panini. E a outra é A Espada Selvagem de Conan número 1, publicada aqui pela Panini. Essa daqui foi quando a Marvel retomou os seus direitos do Conan, que ela perdeu ali por volta de 2002 com a chegada da Dark Horse. E aqui ela começou a publicar novamente, e aí a gente vai fazer uma comparação sobre como aconteceu aquelas histórias lançadas em 71 e aqui quando retornou em 2019. Então, se gostou, senta aí e vamos começar. A primeira história, publicada em abril de 2019, começa com o Conan aqui numa sala, ao lado dele uma mulher, e ele achando que tem algo de errado, mesmo ele já tendo tudo, para ele não algo está faltando ainda. A próxima página muda para algo que aconteceu muito possivelmente no passado. Ele tinha acabado uma batalha naval que durou a noite inteira, agindo como pirata, e outro navio, uma caravela no caso, encontra o Conan no mar. E eles vão lá para resgatá-lo. Quando chega, ele está ainda meio atordoado da luta que ele tinha tido, e ele vê os piratas como caveiras e como se fosse uma espécie de bruxaria que tivesse acontecendo. Vocês sabem o que acontece quando o Conan vê bruxaria, né? Os piratas então decidem colocar ele na prisão, e o Conan fica junto com os outros prisioneiros lá. Lá ele está quase morto praticamente, e a batalha foi muito forte e ele foi o único sobrevivente, então muito provavelmente ele sofreu ainda bastante, ficando com sede, com fome, etc. Um dos outros prisioneiros se solidariza para ajudar ele. Ele estava bem mais pro lado para morrer do que para viver. Na outra página, o capitão ele desce por dentro do navio, e ele bebendo, e ele vai ao encontro do que é uma caixa com uma cobra em cima. Aí volta a cena para o Conan, e ele tá balbuciando, a mente dele tá indo para lá e para cá, os caras tentando ajudar ele, botando pano molhado na testa dele, dando água para ele. Enquanto isso, ele não consegue voltar, mas também não morre. O cimério é muito forte. Até que uma hora ele chega e ele volta à vida. Ele se questiona onde é que ele tá. O outro preso fala pra ele que ele tá preso e tal, e que ele não consegue sair dali. E aí o carcereiro vai lá e começa a espancar ele. Ele já fica com raiva, como sempre, mas muito esperto como o Conan ele fica na dele. Então ele procura, dentro de um balde com comida, com restos de comida, praticamente lavagem para porco, ele procura um osso, mas aí o outro prisioneiro que tinha ajudado ele diz que não tem nem carne, ainda mais, quem diria osso, né? Então ele fica com raiva porque o cara meio que tá se acostumando a viver ali e não faz nada, né? Então o Conan vai lá e vai lutar contra o carcereiro. O carcereiro vai pra cima dele e ele muito rapidamente consegue derrotar o carcereiro e quebra os ossos da mão dele. Nisso ele consegue
com o osso do cara, assim, bem visceral, ele abre a porta da prisão. E aí, junto dele, libera todos os prisioneiros que vão batalhar junto contra esses piratas da caravela, né? E aí, numa batalha bastante feroz, eles conseguem se livrar dos piratas. Mas aí o Conan, muito sagaz, ele vai atrás do capitão, porque o capitão sabe onde eles estão e sabe para onde eles estão indo, né? E aí, quando ele chega perto do capitão, o capitão tá mole, como se fosse uma moeba. De repente aparece um monstro muito parecido com o monstro que tem nas histórias da Rainha da Costa Negra. Quem viu vai lembrar bem. E aí eles começam a entrar numa luta corporal. O Conan consegue numa luta corpo a corpo derrotar ele ali, só que quando derrota ele cai fogo no navio. E aí começa a pegar fogo, é de madeira e tal. E aí ele e os outros prisioneiros saem correndo e conseguem se livrar. E aí o Conan e o seu amigo que tinha ajudado ele vão para uma pequena embarcação com as ondas. Ela acaba afundando. E aí eles pegam aquela caixa que o capitão tinha usado para virar aquela monstruosidade e eles vão nadando até a costa. Quando eles chegam lá, o Conan vê que o seu amigo está tentando abrir a caixa e não aceita, porque para ele foi ele que salvou eles e tal, e ele vai pegar a caixa porque muito provavelmente dentro da caixa tem ouro. Porém não tinha, estava cheio de areia. Porém, quando o Conan pensa que não, ele tem uma visão. Nessa visão aparece uma mulher e que muito provavelmente é uma bruxa e um cara com metade do rosto meio reptiliano. E aí ele fica sem saber o que fazer. E aí o amigo dele vê que ele tá em transe e tal e acorda ele. E aí ele fica naquelas, sem falar, sem pensativo e tal, porque ele sabe que alguma coisa muito provavelmente vai acontecer. E aí deixa um gancho para a próxima história. A segunda história, publicada originalmente em maio de 1971, aqui no Brasil ela voltou a ser publicada novamente em A Espada Selvagem de Conan Coleção, pela Salvat, em 2018, A Filha do Gigante de Gelo. Essa história não é original dos escritores da revista, ela é original do criador do Conan, o Robert Irving Howard. Ele não conseguiu publicar essa história enquanto ainda estava vivo, então ela foi publicada póstumamente por pessoas que detinham seu espólio. A história começa num campo de batalha com o Conan olhando para um adversário. O Conan aparentemente é um último sobrevivente dessa batalha e ele está lutando contra esse cara para conseguir salvar sua vida. Ele consegue derrotar esse inimigo e ele sai caminhando pela neve. Só que ele está muito cansado da batalha e ele acaba caindo no chão. Quando ele se levanta, ele vê uma mulher com um tecido, somente um tecido que cobre seu corpo. Ela tem os cabelos prateados e ela começa a instigar o Conan a ir atrás dela. O Conan fica apaixonado pelaquela beleza dela e ela pede para ele correr atrás dela. E ele, cansado da batalha e com muita vontade de ter uma mulher novamente, ele vai atrás dela. E aí ela meio que joga ele por aventuras até ele conseguir pegar ela. E quando chega assim perto de algumas rochas, dois gigantes aparecem. Eles são os irmãos dela. O Conan já volta à luta bravamente. Então, rapidamente ele já derrota um dos irmãos dela e continua lutando. Ela se mostra ficar frágil, ela começa a ficar com medo e tal, porque o irmão dela já tinha morrido e o outro irmão não estava conseguindo vencer o Conan. O Conan então consegue derrotar ele. O Conan começa a ir atrás dela agora, não só porque ele quer ela, mas também porque ele tá com raiva, porque ele percebe que ela foi atrás dele pra meio que ele ser morto pelos irmãos dela, né? E aí chega um momento que ele consegue pegar ela.
que aparenta ser muito machista porque ele pega ela à força e ela mostra que não tá querendo ficar com ele, mas aparentemente ele vai fazer alguma coisa à força com ela. Eu não sei de verdade porque pelo que vocês conhecem do código de conduta do Conan, ele não faz nada contra mulheres, mas nessa história aqui aparentemente ele ia fazer alguma coisa. Então ela consegue se livrar dele e ela pede ajuda ao pai dela. E aí o Conan fica meio ali que perplexo porque aparecem umas luzes e tal e tiram ela dali rapidamente. Ele começa a andar depois e ele não sabe o que é que está acontecendo. Até que chega num momento que ele cai no chão. Quando ele acorda, os amigos dele já estão com ele, e são os mesmos amigos que batalharam junto com ele. Então ele percebe que não foi só ele que sobreviveu. E aí ele conta a história da filha do gigante de gelo e tal, só que ele não sabia ainda que era a filha do gigante de gelo, e um dos seus amigos conta que ela é a filha do deus Ymir, e que ela atrai pessoas para que os seus irmãos o matem. E aí outros personagens ficam discutindo e brincando com o Conan, dizendo que o amigo dele ficou louco quando era mais jovem, que o Conan meio que estava atordoado ainda. Aí, enquanto isso, o Conan pega e mostra sua mão com um pedaço do tecido que ele tinha roubado dela. E assim acaba a história A Filha do Gigante de Gelo. Muito interessante, né, pessoal, as histórias. Pois A Espada Selvagem de Conan de 2019 teve pessoas que não gostaram da história, até porque tem uma parte que mostra que um dos piratas ele tá com a arma e tal, e o Cimério, ele originalmente as histórias dele acontecem no nosso mundo, mas coisa de 12 mil anos atrás, etc. Então não existia arma naquela época, e aí teve muita gente que encanou com isso e tal, mas é uma coisa que não, para mim, ao meu ver, não estraga a história. A história ainda mostra o Cimério muito visceral, muito inteligente, sagaz quando é preciso, e isso é a origem do Conan, né? É o que faz ele ser o Conan, é como a gente gosta do personagem. Então a história para mim tá calcada no que o personagem é ainda. Então para mim não tá ruim. Já A Filha do Gigante de Gelo, essa a gente não pode nem falar muito, porque ela é uma história original do Robert Irving Howard e ela é bastante interessante, por mais que tenha aquele momento em que hoje, com os olhares de hoje, se mostram bastante machistas, etc, etc, mas é uma história ainda que, por ser original do Howard, é até mais gostoso de ler, porque é a mão do criador, e isso é bastante interessante. Então, se vocês gostaram dessa comparação e tal, se esse vídeo tiver boas curtidas e comentários e tal, e uma visualização legal, eu posso fazer um vídeo desse do mesmo modo, comparando agora a revista número 1 do Conan o Bárbaro com a revista Conan o Bárbaro da Panini, que também saiu em 2019. Se vocês gostarem, dá aquele curtir, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!